E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou psicólogo, tá? E hoje a nossa aula vai ser sobre psicologia e behaviorismo radical, tá? Bem, hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com o behaviorismo radical e se ele realmente ele resistiu ao surgimento do cognitivismo. A nossa referência bibliográfica vai ser o livro, vai ser um artigo, tá? Do Roediger, que foi publicado no Brasil pela Revista Brasileira de Análise do Comportamento em 2005, tá? Bem, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Em 2005 foi o centenário aí do Skinner, né? Mas a gente não deu a devida importância porque aparentemente o behaviorismo radical ele caiu em desuso, muito por influência do surgimento aí do cognitivismo, tá? Existem argumentos ainda que dizem que no decorrer da história o cognitivismo foi ganhando força por conta da maneira como ele se preocupava com coisas que eram importantes para a sociedade, né? Mas vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas. Acho que o behaviorismo foi a primeira linha da psicologia que transformou a psicologia realmente em uma ciência naturalista. E tentou fazer isso por muitos anos e até conseguiu, com Skinner. Né? Evidentemente que teve uma época aí, logo quando o Skinner surgiu, né, lançou o livro dele que falava do comportamento operante, a posição do comportamento dentro da psicologia e dentro da ciência teve aí um boom e tornou algo muito relevante. Né? Hoje, o que existe aí é uma caricatura da história da psicologia, onde os psicólogos parecem acreditar que o behaviorismo sumiu. Só que isso é mentira, tá? Isso não existe, tá? Isso é coisa de gente leiga, tá? Porque o behaviorismo radical ele é muito forte, muito presente ainda na vida das pessoas. E você vai perceber isso no decorrer do texto, né? No decorrer que a gente vai falando e conversando e avaliando o que o autor escreveu. O pessoal acha que o surgimento que a Chomsky ele veio aí meio que derrubou Skinner, né? Só que isso não é verdade, tá? Porque ainda hoje os experimentos de Skinner eles são muito usados para justificar questionamentos e para ajudar a encontrar respostas para problemas e questões que estão prementes na sociedade. Então, partindo desse princípio, a gente tem que perguntar, beleza, mas e aí, o que houve com o behaviorismo? O pessoal diz que o declínio do behaviorismo é um advento da revolução intelectual dos jovens, tá? Dos jovens cientistas que queriam provar do sabor da revolução. Porque esses jovens cientistas eram cientistas cognitivistas e rigorosos, né? Que criam teorias provocativas. Além de muitas coisas, eles estão sempre fora do interesse comportamentalista, focando tipo, em atenção, em percepção, tá? Uma coisa interessante que a gente precisa notar é que nada foi mostrado de errado no behaviorismo até hoje. Está em 2016 e nada mostrou nada de errado no behaviorismo. Por mais que os caras falem, por mais que critiquem, ninguém consegue dizer nada de errado em relação ao behaviorismo, tá? Pode ficar tranquilo. É uma das poucas linhas da psicologia que sofrem críticas pra caramba, que sofrem crítica, mas que não acharam nada de assim, inconsistente no que foi feito, no que foi produzido. Opa, coloquei minha mão aqui, desculpa. Mas enfim, né? É interessante que na década de 70, os analistas, né, as análises behavioristas estavam se tornando muito microscópicas. E aí, por isso, ela começou a estudar muito poucas coisas, né, em vez de manter focos em problemas centrais e críticos aí para a sociedade. Isso é uma crítica que eu faço, inclusive, ao behaviorismo naquela época. Hoje isso mudou um pouco. Acho que por conta das pressões sociais que a gente vive no nosso dia a dia. O cara está falando no artigo, o autor ele quis dizer, foi o seguinte: na década de 70, o behaviorismo estava dando tão certo que os caras ficaram muito bitolados, estudando muito detalhadamente as coisas. Os caras perdiam muito tempo em microscopizar o estudo, quando na verdade ele tinha que se preocupar
com coisas que são muito mais relevantes para a sociedade, como achar a cura para algum distúrbio, como ajudar a ressocializar um sujeito, percebe? Essa crítica eu fiz, o Heidegger fez lá, eu também faço hoje, só que eu digo que hoje isso mudou. Fora que na década de 70 os psicólogos aí, eles não estavam focando a história da aprendizagem, que era algo que o Chomsky, que é cognitivista, chegou e bateu forte. Sem pensar que muito do que a gente faz hoje, eles não pensavam nisso, é consequência, né, do que a gente aprende, e do modelo, de como a gente interage com o aprendizado. Né? E os cognitivistas, eles pegaram isso e foram substituindo, né, foram abordando esse leque que a gente não estava pegando. Só que o ponto-chave é que não existe não existe nada errado com o behaviorismo radical. Ele está vivo e cada vez mais vivo. Né? O behaviorismo radical hoje é uma vitrine para a psicologia, porque ele permanece forte, sadio, crescente em adeptos, dia após dia, e porque hoje as pesquisas elas são bem mais sofisticadas, e a maior parte das pesquisas são com humanos. Né? Se a gente caiu um pouco porque as pesquisas com animais elas foram proibidas, por outro lado, a gente avançou, porque as pesquisas com seres humanos, com pessoas, estão cada vez mais, né, recorrentes. E esse entusiasmo, ele existe porque a análise do comportamento funciona agora no sentido de eliminar coisas que são prementes e críticas na sociedade, como as fobias, como os medos, né? Até porque hoje a gente tem aí, a gente conhece melhor os processos de punição, os processos de extinção, a gente sabe o que é economia simbólica, a gente já tem hoje ciência de como reduzir a probabilidade de um comportamento problemático e aumentar de um comportamento desejável. Então hoje, muito pelo contrário, o behaviorismo está muito mais forte. Prova disso é a força que o ITCR, eu não faço parte, não estudei lá, mas conheço algumas pessoas que estudam e já ouvi muito falar. É o Instituto de Terapia de Descontingência de Campinas. Os caras estão mandando bala, os caras estão num nível muito alto de conhecimento, né? Porque, assim, o behaviorismo radical hoje, ele conseguiu focar no que eles não focavam na década de 70, que era justamente essas questões aí de preocupação, de problemas sociais, né? Se você for parar para avaliar hoje, o behaviorismo radical é uma das poucas, é a única solução, mas as técnicas de Louva são a única esperança que um autista tem, né? As gagueiras, as afasias, enfim, né? A neurobiologia da aprendizagem, o autodesenvolvimento, né? Tanto na indústria, né? O autodesenvolvimento da indústria, na educação, no esporte, enfim, em todos os lugares. Então, o behaviorismo, isso quer dizer que o behaviorismo está vivo, continua vivo e muito mais florescente do que no passado. E a gente não pode renegar esse ponto. Existem aí várias ciências válidas, eu concordo, mas a psicologia se separa em dois pontos, a da mente e a do comportamento. Basicamente essas duas. A gente tem a psicologia da mente e a psicologia do comportamento. Ninguém jamais vai conseguir juntar essas duas psicologias porque elas diferem em objeto de estudo e entendimento do que é ciência, tá? Às vezes a gente pensa assim, poxa, por que a gente não pega um pouquinho da psicanálise e um pouquinho do behaviorismo? Que não dá certo, tá? Porque isso não existe. Os cognitivistas, eles tentam fazer isso, mas isso é um problema para eles mesmos. O objeto de estudo de cada um é diferente. A visão de mundo é diferente. Como que você, behaviorista, vai atuar com alguns princípios da psicanálise se você nem acredita em mente? Percebe? Se você nem acredita que existe inconsciente, tá? O behaviorismo radical, ele é menos discutido hoje porque ele venceu já o debate intelectual. No sentido mais estrito, todos os psicólogos que conduzem pesquisas empíricas são behavioristas. Vai analisar o currículo Lattes desses caras, dos pesquisadores. A maioria deles são behavioristas radicais. Mesmo os experimentalistas de máxima orientação cognitiva, eles estudam algum tipo de comportamento. Então, a gente não tem aí várias discussões sobre behaviorismo, porque o assunto já, intelectualmente falando, já está decidido. O bagulho é pau, é ciência, entendeu? Tanto que a gente consegue replicar aí em diferentes pessoas, em diferentes condições. Tudo que a gente fala na behaviorismo, a gente consegue provar e comprovar em laboratório, que é uma deficiência do cognitivismo e da psicanálise, e de todas as outras linhas. Hoje em dia, os estudos da neurociência e do cognitivismo são comportamentais e incluem medidas de comportamento.
cientistas eles querem descobrir os princípios partindo da análise experimentais simples e elegante. Já os cognitivistas, eles procuram evidências que permitam convergência entre as observações de comportamento e o funcionalismo interno do sistema mental. De novo, isso é isso eu não vou dizer que é bobagem, eu não vou dizer. Eu já falei, mas eu retiro, inclusive. Eu só vou dizer que isso não é inconsistente quando você fala cientificamente, porque você está mesclando aí duas visões de mundo que elas nem percebem. De novo, como você vai acreditar em mente se você nem acredita em mente? Como que você vai usar um princípio da psicanálise, um mecanismo de defesa, né? Você nem acredita que existe isso. Como eu falei, os cognitivistas, e o autor cita aqui no texto, ele se atém muito à análise feita por Chomsky, que parecia irrefutável diante de um behaviorismo, né? E isso deu crédito a uma revolução cognitiva. Mas logo em seguida, Chomsky ele foi ter um debate aí com um cara chamado McQuadley, né? Tomou-lhe um pau, entendeu? Tomou-lhe uma lapada, velho. Tomou-lhe uma, né? E posteriormente, assim, hoje a gente já consegue cada vez mais derrubar a literatura de Chomsky, né? A gente consegue, já é mais fácil, é simples hoje. Hoje a gente está em 2016. Para a gente bater na linha cognitivista é ridículo. Hoje a gente tem tanta coisa dentro do behaviorismo radical, a gente evoluiu tanto, que a gente não precisa nem discutir mais com esses caras, porque a gente já... Né? Bem, uma coisa que eu posso te dizer é que o behaviorismo radical, ele vai logo mais, ele vai ter um retorno ao centro das tendências de psicologia, porque ele já está começando, ele já começou e inseriu dentro das suas teorias a questão do aprendizado. Tanto que, como eu falei anteriormente, nós somos hoje, os behavioristas radicais, a única solução para quem é autista. Ou faz o que a gente diz que tem que fazer, ou não faz, tá? Por isso que o que eu estou querendo dizer aqui nessa aula é assim para você. Se você tem alguma dúvida, pode escolher o behaviorismo. O behaviorismo é a disciplina, é a teoria, é a tendência, e você vai gostar muito. E se por algum motivo você acha que ele caiu em desuso, isso é bobagem, isso é besteira, tá? Ele não caiu em desuso, ele está sendo muito usado, e cada vez mais a gente atuando em cima dos problemas sociais, em demanda da sociedade, a gente está evoluindo e o behaviorismo crescendo. Valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Não se esquece de clicar aqui nas propagandinhas, a gente precisa disso. Eu devia ter falado no começo, não falei, estou falando agora. Vai aparecer as propagandinhas e apareceu, clica nelas. Se você não clicou em nenhuma, clica agora para ajudar a gente, beleza? Se você quiser, se inscreve no canal. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho vermelho, se inscreve. Sempre que a gente for postando coisas novas, você vai sendo avisado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, a gente responde. Se você sabe mais do que a gente, nem precisava ter assistido o vídeo, né? E se quiser alguma elogio, alguma crítica, faça. Agora crítica, baixo calão não, por favor. Valeu? Show de bola.